Olá, meus amigos. Não existe gente no universo a não ser na Terra. A Terra é o local dos viventes. Vem comigo. Olá, meus amigos. De volta neste nosso bate-papo e nossa resenha a respeito do tema Falando a Verdade para os Tempos dos Fins. Eu quero passar para você um tema muito hoje discutido, muito debatido, um tema muito badalado e um tema também que traz inquietação, e muita inquietação, especulações, pesquisas, bilhões de dólares já foram gastos pela ONU e por agências espaciais do mundo todo em busca de vida em outros planetas, em outras galáxias dessa Terra. O mais triste é que, por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer a verdade da palavra de Deus, a Bíblia, por não declinar-se a esse Deus maravilhoso, a esse Deus poderoso, os homens divagam em suas sabedorias, em suas ciências, em suas loucuras, tentando desvendar o universo totalmente misterioso e totalmente ficará oculto, porque Deus criou a Terra para os mortais, nós humanos. E vou ler para você um texto da Bíblia, para o seu entendimento, para a sua compreensão de que Deus criou a Bíblia para mostrar para o homem onde tudo começou. Então vamos lá então para você entender aqui, vamos cair, vamos descer para as bases da palavra de Deus, porque a Bíblia tem razão. E eu, antes de começar esse assunto, eu peço a você que você possa nos dar um like, você possa se inscrever no nosso canal, você possa também fazer parte do seu compartilhado, você divulgar o nosso trabalho. É um trabalho simples, modesto, mas um trabalho de muita profundidade, porque vamos trabalhar nada mais, nada menos com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, por si só, é a palavra de Deus, ela vai e não volta vazia, ela tem o seu potencial de fazer aquilo que é importante fazer na vida do ser humano, para a qual Deus falou em Isaías, capítulo 55, versículo 10, fala, porque a minha palavra vai e não volta vazia. Ela vai fazer tudo quanto para o qual a designei acontecer. E assim está acontecendo. Então vamos aqui para começar no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no versículo 1. Fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está mostrando para o homem que Deus criou os céus e a terra. Tá certo? E no versículo da criação, nos versículos que se segue da criação, no primeiro livro da Bíblia, no primeiro capítulo, segundo capítulo da Bíblia, de Gênesis, mostra a criação de Deus, tá certo? E interessante mostrar aqui, porque eu digo que não há existência humana, ou gerações humanas, populações humanas, em outras galáxias, ou civilizações de outras galáxias, a não ser que, vou mostrar para você logo mais, que há em volta da Terra, no universo, outros seres, tá certo? Mas não humanos como nós. Aqui fala então uma coisa muito importante. Eu vou pegar para você aqui a essência da criação do universo, tá certo? A Terra, uma bolinha, seria um grão de areia bem pequeno, tá certo? No universo tão gigante, tão propulsante, tão maravilhoso que é o universo. Vou pegar um texto aqui para você ter uma noção clara, objetiva, de que a palavra de Deus mostra quem é o centro do universo. Quem é de fato o centro do universo? Eu quero mostrar para você aqui na palavra de Deus, para o seu entendimento, para o seu conhecimento. O que está acontecendo é que a falta de conhecimento. Jesus disse abertamente, no seu tempo, desse texto aqui, que eu vou ler para você,
para o futuro, passou-se 4.000 anos de existência humana, da qual Jesus falou. Ele falou então em João 8:32, falou, e conhecereis a verdade, que é a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje, no seu tempo, Jesus era somente o Velho Testamento, a Torá, tá certo? E a Tanaka, tá certo? Então seria, ele falou desse assunto. Mais para frente, depois, arrola-se outro livro, que seria os Evangelhos, as Cartas, as Epístolas Gerais e Apocalipse, num montante de 66 livros, bem arrolados, bem estabelecidos, bem compilados, deixou para o homem conhecer a verdade de Deus. Então Jesus disse para o seu tempo, para os apóstolos, para a sociedade que estava observando ele ali, disse, conhecereis a verdade e essa verdade vos libertará. E aconteceu. Tá certo? Aconteceu essa verdade aqui. Mas aqui vamos mostrar para você, então, que conhecimento da Bíblia devemos ter. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 16, 15 fala assim, 1:15 fala, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. Olha só, versículo 14 fala, e disse Deus, o Criador, e falou Deus o Criador. Isso é importante entender na palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia, é a palavra de Deus. É Deus falando através de homens. Já disse, 40 para mais homens, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram o Velho e o Novo Testamento. Então fala aqui, então, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, em toda a expansão do espaço dos céus, que seria o segundo espaço depois do espaço da terra, seria o firmamento de cima, para ver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, para dias e anos. Essas estrelas pequenas, maiores, gigantes, perto da Terra, distante da Terra, as galáxias foram criados para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Um calendário do universo e um calendário para a Terra. Aí começa a mostrar para as pessoas que não têm entendimento, que fica ali falando besteira, batendo boca ali, criando confusão, deixando as pessoas confusas, fazendo invencionices, criando fantasias. Esquece que a Bíblia tem a razão e tem a resposta. A Bíblia tem razão e tem a resposta. Deus dá a resposta aqui. Então aqui está. Então esses luminares foram criados por uma razão, por um propósito específico de Deus. Esses luminares, essas estrelas maiores, entendeu? O Sol, que é a estrela maior do nosso sistema solar, mas há outros sistemas solares, mas todos eles conspiram a favor da Terra. Isso é importante saber. Isso é importante você saber. Ok, então vamos lá para esse fundamento aqui, para esse conhecimento. E sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. Como que é? Como que é? José Maria? O que você está dizendo para mim? Os luminares na expansão dos céus, segundo os judeus, há 10 elevações de céus. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, 10º céus. Mas no meu conhecimento teológico, há o primeiro céus, segundo céu, terceiro céu. Porque Paulo fala aqui, apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele fala lá, versículo 1, que foi arrebatado, foi levado ao terceiro céus.
e ouviu lá palavras inefáveis, palavras que ao homem não é lícito falar, não convém falar, porque são palavras lá dos céus, palavras, a conversa onde Deus está. Isso é importante saber. Então, aqui fala então sobre a expansão dos céus. Então, o primeiro céus é essa atmosfera que nós estamos vivendo. Tá certo? Esse é o sistema nosso aqui. O segundo céus é onde estão as estrelas, que é o firmamento, que é a expansão. E essas expansões estelares, pequenas e grandes, perto distantes, meus amados, para o nosso conhecimento, fala que foram todas criadas para alumiar a terra. Esta é a única, exclusiva criação de Deus. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa bonita, linda de se ver. Aqui a Bíblia está dizendo aqui, para mais nada foi criado o universo estelar, mas além de serem para sinais, para tempos determinados e para dias e anos, um calendário lunar, solar, um calendário do universo, um calendário astronômico, mas além disso, a essência maior da criação do universo foi para alumiar a terra, holofote para a terra. Essas luzes foram criadas para alumiar a terra. Esse grãozinho de areia no universo está ali, no universo. Todas as luzes do universo foram criadas para alumiar a terra. Está na palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 18. E fala assim: e fez Deus 2 grandes luminares. O maior, o sol, que existe hoje. O menor, a lua. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Como você sabe, a lua não tem luz própria, mas o sol, batendo nela, dá luz para ela, dentro de uma harmonia que Deus criou. E versículo 17 ele fala também que a luminar menor para governar a noite e fez as estrelas. As estrelas, Deus os pôs na expansão dos céus, novamente, Deus colocou na expansão dos céus para alumiar a terra. Terra, habitat do homem, lugar do homem, morada do homem. E para governar o dia e noite, para fazer separação entre luz e as trevas, viu Deus que era bom. Viu Deus que era bom. Aqui está. Aqui mata toda charada. Aqui tira todas as interrogações dos homens a respeito se há existência de habitação, moradia, civilizações no universo. Não. Aqui está dizendo que todo o universo foi criado com luzes maravilhosas, lindas, uma mais linda que a outras, para alumiar a terra, a habitação do homem, feito à imagem de Deus e semelhança de Deus. Você vai discutir com Deus? Você vai querer bater papo com Deus agora, discutir com Ele, vai querer replicar, vai dizer que Deus está errado na sua criação? A Bíblia atesta aqui. A palavra de Deus. Não é eu que estou dizendo assim, não sou eu que estou dizendo isso aqui. Não são teólogos, não são psicólogos, não são cientistas, não são astronômicos, não são astrólogos, não. Não é a NASA que está dizendo, está respaldando isso aqui. É Deus, na sua palavra, dizendo: eu criei o universo, todo o universo, para alumiar a terra. E para servir de sinais e para tempos determinados, dias e anos. A criação exclusivamente para isso aí. Para esse fim. Agora,
nesse assunto que estão dizendo sobre que há moradores fora da Terra, aí criaram agora, de 1940 para cá, através do exército americano, a respeito de aparições, e deram-se o nome de OVNI, né? OVNI, OVNIS, objetos voadores não identificados, ou ET, extraterrestres, ou alienígenas, estranhos. Isso criado pela Agência Espacial Norte-Americana, junto com o Exército Americano. Agora, mas qual o fundo de tudo isso aí? Qual o fundo de tudo isso aí? Quem está por trás desta maquinação, desta engenhosidade, dessas engenhocas, e gastando bilhões de dólares para tentar desvendar o universo e para tentar dizer para a sociedade mundial, nesses últimos 100 anos, que existe gente em outros planetas? Por que esta curiosidade, esta conversa, esta pesquisa, esta falta de atenção, essa falta de orientação, esses expertises fazendo isto? Com que razão? Qual motivo? Aonde vai levar isso aí? Isso é uma introdução desse assunto que eu acho interessante conversar sério aqui, num tete-a-tete, bate-papo aqui, correto, para poder deixar nós localizado. Eu quero mostrar para você que já falei sobre a criação do homem. Eu quero dizer para você que, como falei para um amigo meu sobre um youtuber, né? Que é um programa dele, esqueci agora, mas é na área militar, e falando sobre Israel e tudo mais, essa celeuma, né? Contra Israel. Mas eu quero mostrar um texto aqui, já mostrei para você realmente, e a respeito de um ser realmente que realmente começou a se manifestar no livro de Gênesis, no versículo 1, ele começou a se manifestar na terra. E a intenção desse ser realmente não é uma, não é duas, a não ser realmente 3, 4, a não ser uma. É fazer com que realmente uma sociedade, uma população mundial venha a se alinhar a ele. E se alinhar a ele seria então fazer a sua vontade e por fim depois arrastar essas pessoas para o lago de fogo. Jogar essas pessoas primeiramente contra Deus, numa desobediência tremenda, e depois jogar essas pessoas no lago de fogo. Esse ser, ele vem numa conversa aqui com Eva e fala assim, ele apareceu na semelhança, ele apareceu usando uma serpente que existia no Éden, como existe serpente hoje. Ele usou ela como pano de fundo para poder fazer uma conversa com Eva. E ele fala assim, então, que a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que sabe-se pela palavra de Deus que nenhum animal falou, não fala e não falará. É interessante isso aí. Aí você fala o papagaio. Não, o papagaio não fala. Ele tem um momento de ouvir e repetir. Ele não fala, ele não tem um monólogo natural como os seres humanos, de conversar. Ele não tem monólogo. Ele só ouve e repete. Tá certo? Então, é bem diferente de falar. Aqui ele usou a serpente para poder falar através da serpente. E Deus permitiu isso aí. E fala então que ele disse à mulher, do fruto da árvore do jardim comeremos, né? Disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nele, nem tocareis nele, para que não morrais. Aqui a conversa mostra claramente que ele induziu a Eva a um bate-papo,
a uma conversa, e a Eva aqui acrescentou a palavra não tocar. O que eu quero mostrar para você, que esse ser que hoje deram-se nome a outros estudos, a outras pesquisas, forçar uma situação para a humanidade, dizer que existe, isso é uma rebelião contra Deus. Da mesma forma que hoje o CERN seria o Centro Europeu de Pesquisa Nuclear, tá certo? Que está entre a França e a Suíça, estão fazendo aceleração de partículas e para chegar o momento de estudar a antipartícula, mas eles vão entrar no futuro breve, baseado no livro de Apocalipse, capítulo 9, de 1 a 6, e o versículo 6 fala que o homem vai desejar a morte, e a morte fugirá deles, porque na verdade eles vão entrar num espaço muito perigoso, que a Bíblia fala, porque Apocalipse fala aqui, que naquele tempo realmente o homem vai desejar a morte, e a morte fugirá dele. Eu estou fazendo a introdução para você entender que o que vamos entrar aqui é um assunto muito sério, pesado, profundo, e fala assim, então, versículo 1 fala assim que naquele dia, no futuro breve que vai acontecer, ele fala assim que Apocalipse capítulo 9, versículo 1, diz assim, e o quinto anjo tocou a trombeta e viu a estrela que do céu caiu na terra. Olha só, o quinto anjo tocou a trombeta e vi João o Batista, né? João Evangelista, né? O discípulo de Jesus, tendo uma visão futura do dia do Senhor, uma visão futura. Ele estava lá atrás, há 2 anos atrás ele estava, da nossa era agora, ele teve uma revelação, foi levado para o futuro, da nossa época para o futuro, e ele viu, né? Então, o anjo tocou a trombeta, e ele fala assim que vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi dada a essa estrela a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu uma fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e como fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Aqui está então, para nós pensarmos aqui que no futuro realmente haverá coisas na terra que o homem não desejaria conhecer e ver. Se hoje está vendo coisas assustadoras, que o homem está vendo já, está entendendo que o que vem pela frente é coisas pesadas, mas não quer se arrepender dos seus pecados, é muito importante realmente analisar isso aí. O que vem pela frente são coisas que o homem nem imagina, nem pode imaginar o que vai acontecer. Por quê? Porque ele deixou Deus de lado. Como eu fiz uma live passada, um vídeo passado, a respeito da Torre de Babel, e no texto da Torre de Babel, esse texto, o autor de Gênesis, desse livro, né, de Gênesis, Moisés, ele fala abertamente nesse texto aqui, do momento que o ser humano começou a mostrar que Deus não tinha mais espaço na vida dele. Ele não queria que Deus tivesse espaço na vida dele, então Deus simplesmente entregou a esses homens a uma paixão deles, a um sentimento de seus corações, de suas mentes, e deixou a eles caminhar desta forma. Mas para que isso acontecesse, Deus teve que decretar isso aí. Porque quando estamos falando aqui sobre OVNIs, extraterrestres, aparições, abduções e assim por diante, mas Deus já falou para eles lá no passado aonde levaria essas pesquisas desses homens. Porque lá eles levantaram uma cidade, criaram uma cidade, colocaram uma torre, tá certo? Uma torre, e cujo topo tocasse nos céus. Então, a elaboração da engenharia deles era uma cidade grande, mas uma torre no meio, gigantalha, gigante, poderosa, cujo topo tocasse nos céus. Para a época,
quase 5 mil anos atrás, há 6 mil anos atrás, para 6 mil anos atrás, essa torre era uma engenharia muito avançada. E qual a intenção que eles tinham de fazer isso aí? Qual era a razão de fazer isso aí? Não era para adorar a Deus. Não, porque passado, presente e futuro se adora a Deus no coração, com entendimento e no coração. E não precisa fazer nenhum monumento, nenhuma estátua que se chama de idolatria, para me adorar a Deus através daquela estátua, daquele monumento, daquela imagem e semelhança de qualquer coisa. Não, eu posso adorar a Deus com entendimento e com o coração. Por isso que fala que entre a mente e o coração há 30 centímetros, onde o homem pode ter a decisão e a aceitação para a vida eterna ou sua condenação. Então o texto fala aqui assim, muito importante. Capítulo 11 de Gênesis fala assim: e o Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isso é o que começam a fazer. E isso é o que começam a fazer. A engenharia, invenções, as intenções do coração, imaginações do coração serão colocadas na prática. Então eles começam a fazer. E agora, e a partir de agora, a partir daquele momento que Deus falou, não haverá restrição para tudo o que o homem intentarem fazer. Que seria Deus, daquele momento em diante, ele percebeu que o homem, em sua imaginação pecadora, nas intenções do coração pecador, queria fazer algo contra a vontade de Deus e mostrasse que Deus não tinha espaço em suas vidas. Então Deus falou, então você, a partir de hoje, eu, Deus, o poderoso Deus, não vou intervir mais em suas ações. Então, lá no futuro, o apóstolo Paulo fala então que de Deus não se zomba. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Isso é a palavra então que Deus falou aqui então. O que vocês estão plantando, vocês vão colher. Porque eu, Deus, não vou interferir nesta plantação de vocês. Não vou interferir nesta plantação, muito menos na colheita. Então, o texto de Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, termina aqui, fala então muito bem. O homem vai desejar a morte, e a morte fugirá dele. Meus amados, estamos apenas começando esses estudos maravilhosos sobre a palavra de Deus, tem razão, sobre assuntos variados, falando a verdade para os tempos dos fins, mas você se aproxima de Deus, você se aproxima da palavra de Deus, venha para a palavra de Deus, abrace esta fé no Senhor Jesus, busque o Senhor Jesus, antes que seja tarde, porque os fins dos tempos estão chegando e serão tempos jamais vistos na face humana. Que Deus te abençoe, que Deus te guarda, Jesus te ama. Até a próxima.